Olá, gente, estamos de volta com Uma Hora e Melhora e hoje a gente trabalhou a passagem de Mateus, onde a mulher do fluxo de sangue encontra Jesus e ela é curada. E eu trouxe uma pessoa hoje muito especial, minha grande amiga Neide Bratan, que vai conversar um pouquinho com a gente em que momento ela encontrou Jesus. Neide, uma alegria enorme a gente estar junta, gratidão por você estar aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho em que momento da sua vida você tem um encontro com Jesus. Primeiro, gratidão por estar aqui. É uma honra poder participar aqui no programa da Fernanda, A Hora que Melhora. Então, gratidão a todos que estão nesta live aqui conosco. E qual foi o momento em que eu encontrei Jesus? Eu tenho muitos momentos onde eu encontrei Jesus, mas um muito significativo para mim foi quando eu adoeci em 2007, exatamente há 16 anos, onde eu tive leucemia. E durante todo esse processo foi muito desafiador. E nem eu imaginava o quanto eu tinha de fé, o quanto a fé que eu trouxe me curou, porque eu acredito muito que a fé cura. Então, se nós temos Jesus dentro de nós, foi muito forte isso para mim. Foi um encontro muito verdadeiro, onde eu passei por vários dias, vários processos de quimioterapia, cabelo caindo. Fiquei na UTI por mais de 30 dias. Tive septicemia, que é uma infecção generalizada, mas eu não desisti de mim, porque eu tinha certeza que Deus ia me curar. E todos os dias eu conversava com Deus, todos os dias eu negociava com Deus, eu pedia que Ele me curasse, porque eu tinha um propósito maior aqui. Um dos meus propósitos maiores na época era que eu me curasse para que eu pudesse voltar e formar o meu filho. Porque eu precisava formar o meu filho médico e eu sabia que se eu morresse, eu não conseguiria, meu filho não conseguiria se formar médico, eu precisava estar aqui. Então esse foi meu maior encontro. E todas as vezes durante o meu processo de coma, eu conversava com Deus. E aí você vai perguntar para mim, mas quem é Deus, Neide? Deus, dentro daquilo que eu conversava, era uma pessoa como eu, como você. E foi muito assim significativo isso para mim, porque Deus, ele conversava comigo e eu pedia para ele uma chance. E ele era uma pessoa, como eu, como a Fernanda aqui, era uma pessoa igual a nós. E o tempo todo eu falava para ele que eu precisava voltar, mas que ele me desse uma chance, para que eu pudesse voltar e fazer tudo diferente. E todos os dias eu negociava, todos os dias eu pedia que eu pudesse voltar. E eu consegui sim me curar. Já tem mais de 16 anos que eu estou curada. Então, o meu encontro com Deus, o meu encontro com Jesus foi lá, na UTI, quando eu fiquei 30 dias em coma. Olha só, gente, que testemunho, né, de transformação, superação de uma doença tão desafiadora. Né? A Neide ficou em coma, né? Foi um período grande de tratamento, né? Um ano de tratamento. E às vezes você pode estar aí também nessa situação, precisando de uma cura. E ela é possível. Às vezes, o que para a medicina nossa, os médicos podem já estar desacreditados, para Deus nada é impossível. Basta você acreditar, basta você clamar, pedir a Deus essa transformação. A Neide também é um profissional da área de saúde. E me conta um pouquinho, depois que você superou essa questão da doença, o que você foi buscar na sua vida? O que te transformou? O que mudou ali que você falou assim, eu preciso estudar mais, pesquisar mais? Em qual assunto você foi tocada? O assunto que mais me tocou foi a alimentação. Porque eu acredito muito que tudo aquilo que nós comemos é o combustível para o nosso corpo. E ele tanto nos traz saúde quanto ele nos adoece. Então eu fui estudar muito, fui pesquisar muito sobre a alimentação que a gente come, como o açúcar impacta diretamente na nossa saúde, bebidas alcoólicas, estudei muito, e por eu ter estudado muito, eu me apaixonei
pela alimentação consciente e é hoje o que eu mais faço. Eu trago essa consciência para as pessoas, para que você possa se conscientizar do que você vai comer e você possa ter a escolha, você tenha esse poder de decisão, porque eu acredito muito que quando você tem a consciência para escolher o que vai entrar no seu corpo, você já está assim, olha, 100% curado. Por quê? Porque eu acredito que todos nós temos a capacidade de nos curarmos. E eu acredito também que nenhum diagnóstico pode, assim, determinar o que vai acontecer na sua vida. Nenhum diagnóstico tem esse poder. Somente quem tem esse poder é Deus. E sempre o que eu digo, se você acreditar, você dá o primeiro passo e Deus coloca o chão. Então eu acreditava 100% na minha cura. E de tanto eu acreditar, eu dei o primeiro passo e Deus colocou o chão para que a cura pudesse ser promovida no meu corpo, na minha mente e na minha alma. Porque depois eu fui pesquisar tudo, eu fiz muitos cursos de alimentação consciente, dentro da neurociência, e tudo que a gente come impacta diretamente, não só no nosso corpo físico, mas no nosso emocional também, na nossa mente. E por isso hoje eu sou apaixonada pela alimentação consciente. Gente, vocês sabem aí, né, do meu grande desafio, né, já contei para vocês. Eu venci uma doença chamada obesidade e numa redução de bastante peso, a Neide tem aí um papel grande na minha jornada, na minha caminhada, não só a Neide, o Dr. Daniel Bratan também, que é o filho dela, porque é uma rede de apoio, né, Neide? A gente precisa sempre de uma rede de apoio. Mas é importante que quando a gente determina que eu vou fazer a mudança, porque eu estou sendo guiada e tendo o auxílio de Deus, porque sozinha é impossível, né? Eu sofri muito o efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E como permanecer num corpo magro? Então, as pessoas certas começam a conectar na nossa vida. Né? A minha amizade com a Neide aconteceu aí de uma busca, né, de autoconhecimento que a gente foi procurar e pesquisar e juntas o universo nos conectou. Não foi à toa, não é coincidência, é uma providência. E conta um pouquinho pra gente, Neide, dentro dessa alimentação consciente, o que você coloca para as pessoas em relação à comida natural, ao fast food? Como que você orienta as pessoas? O que eu mais trago é que você coma, parece até uma piadinha, né? Coma comida de verdade. E o que é comer comida de verdade? É tudo aquilo que você encontra na feira, tá? E não somente no supermercado. Porque a grande verdade é, para que nós possamos ter saúde, nós precisamos ir para a cozinha. Tá? Não existe saúde se você não for para a cozinha. Mesmo que não seja você que cozinhe na sua casa, mas se você tiver alguém que cozinhe para você, a comida, sabe, o que vem da terra, o que vem da natureza, folhas, verduras, legumes, as carnes, os peixes, os ovos, quanto isso beneficia a nossa saúde. E tudo está aí na natureza para nós. Nós não precisamos do iFood, nós não precisamos viver só de pizza todos os dias. Claro que você pode sim comer a sua pizza pontualmente, claro que você pode comer um docinho muito de vez em quando. O que você não pode fazer é o contrário, ser 99% de iFood e 1% de comida natural, de comida de verdade, aquela comida que você faz fresquinha, o seu arroz, o seu feijão, a sua carne, o seu peixe, o seu frango. Então, não é isso que vai te adoecer. O que vai te adoecer é o excesso de açúcar, o excesso de álcool, o excesso de farinhas brancas. É isso que vai te adoecer, tá? O que você come, que, sabe, lembra da sua avó. Como a sua avó, não sei se tem muitas pessoas aqui mais velhas ou mais novas, né? Mas lembra o que a sua avó fazia? Se estava com vontade de comer um bolo, sua avó ia para a cozinha e fazia lá um bolo de banana, de laranja, de cenoura. Hoje você compra um bolo industrializado, abre um pacotinho e come. Então, é sobre isso. Você comer comida de verdade e trazer a consciência. O que é trazer a consciência? Você ter lá no seu dia a dia. Eu dou muito esse exemplo, tá? Você tem um pedaço de bolo de chocolate maravilhoso e você tem uma maçã. Quando você traz a consciência, você vai optar pela maçã
e não pelo pedaço de bolo. O pedaço de bolo, ok, se você comer de vez em quando, ele não vai te adoecer, tá? Mas quando você tem a consciência, muitas vezes você nem quer comer aquele pedaço de bolo, porque muitas vezes nós comemos pela fome emocional. E a fome emocional, quando você traz a consciência, você trabalha isso dentro do autoconhecimento, dentro da neurociência, para que você possa suprir esses seus sentimentos, essas suas emoções, com outras atividades, sem precisar comer uma barra de chocolate, sem você precisar comer um pote de sorvete, um pote de açaí. Essa é a diferença quando você traz consciência. E quando você traz consciência, você consegue colocar os alimentos aí de uma forma que você pode até comer um docinho que não vai te adoecer, não vai te engordar. É essa a diferença de você trabalhar com consciência em alimentação. E esse é um dos grandes propósitos que eu estou aqui no Hora Que Melhora. Porque quando eu trabalhei o meu processo e eu entendi que a minha gula, a minha fome emocional me tirava da presença de Deus, eu comecei a clamar: Senhor, que eu coma para nutrir o meu corpo, mas o Senhor nutra o meu emocional. Então, quem sofre o desafio do excesso de peso precisa se questionar: o porquê que eu estou comendo tanto? O porquê que eu estou buscando tantos prazeres na comida, na bebida? Ou você que está nos ouvindo pode ter outras compulsões, outros gatilhos, que não só a comida e a bebida, mas te tira da presença de Deus. Tudo que é excesso, tudo que te dá um prazer enorme, efêmero, mas enorme, é porque está te roubando a presença de Deus. E por que rouba a presença de Deus? Porque ao invés de você estar com seus joelhos dobrados, orando, clamando, agradecendo, conversando com Deus, você está vivendo aquele momento curto de um prazer efêmero. Seja através do cigarro, através de compulsão de compra, através da pornografia. Então nós precisamos fazer esse exame de consciência. Senhor, mostra-me o que eu preciso mudar, o que de fato não está te agradando. Eu estou sendo fiel ao Senhor ou estou fazendo o que eu bem quero? O que eu preciso mudar? E Ele vai te mostrar o que você precisa mudar. E no começo pode ser um processo doído, mas é transformador e libertador. E nesse processo, Neide, dessa questão da conscientização alimentar, o que você orienta as pessoas em relação a se movimentar, né? Eu falei agora na primeira parte do programa, nós somos muito sedentários. Jesus andava 32 quilômetros por dia. Você anda 2? Nosso corpo não foi feito para estar parado. Nós precisamos do movimento, dos músculos. E aí, como que você trabalha a conscientização alimentar com a necessidade da mudança do comportamento também em relação à atividade física? Exatamente. A atividade física, gente, ela é uma ferramenta poderosíssima na consciência alimentar e na consciência da saúde. Porque o nosso corpo, de fato, nós não nascemos para ficar parados. E quando nós ficamos parados, nossas articulações também ficam paradas. Então, nós precisamos nos movimentarmos. E seja todos os dias. Não importa. Porque assim, a gente não tem fome, não tem sede, o nosso corpo também. Então, a atividade física é fundamental para que você possa ter saúde. É um dos pilares, assim, muito fundamentais. Quando eu saí do processo da minha doença, eu conheci o yoga e trabalhei o meu corpo por muitos anos no yoga e fazia muito pouco a parte muscular. Então eu fazia 5, 6 dias de yoga e fazia só 2, 3 dias de musculação. Hoje é ao contrário. Hoje eu faço 7 dias de musculação e faço 1 ou 2 dias de yoga. Por quê? Porque eu entendi que através da atividade física eu tenho mais saúde articular, eu tenho mais saúde nos meus músculos, nos meus ligamentos. E quando eu comecei a fazer, eu fazia por saúde, tá? Eu comecei a ir para a academia desde 2018. E aí eu
eu ia por saúde, porque eu tenho condromalácia nos 2 joelhos, eu tenho hérnia cervical, 2 hérnias cervicais, 2 hérnias lombares, e eu comecei a ir justamente para eliminar um pouco dessas dores. E todos os dias eu falava, nossa, olha, mais um dia sem dor. Eu vou e tô sem dor no joelho. Gente, vocês estão com dor no joelho? Pratica atividade física, claro. Consulte sempre um profissional da saúde, sabe? Procure aí o fisioterapeuta, o seu médico ortopedista. Procure aí o seu personal, tá? Porque não vai fazer sozinho. Eu não fiz sozinha. Eu procurei orientação médica, tá? Para poder saber se eu podia fazer, principalmente com as hérnias que eu tinha. E o que eu vi? Que quanto mais eu fazia, menos dores eu tinha. E eu fui eliminando todas as dores, todas as dores, todas as dores. Hoje eu não faço mais por saúde. Esse ano eu comecei a fazer. Esse ano eu fui começar a fazer atividade, esse ano eu saí da minha zona de conforto e fui estimulada a fazer atividade física, não mais só por saúde, mas também para ter um corpo bacana, para os músculos aparecerem um pouquinho mais, e eu tô amando esse processo. Eu fui muito desafiada dentro de um grupo de mentoria que nós temos, que o meu filho tem esse grupo de mentoria, né? E lá uma pessoa pratica atividade física todos os dias, inclusive vai 2 vezes por dia à academia. E eu fui muito estimulada, ele me estimulou muito, então eu saí da zona de conforto. E hoje eu não vou mais à academia somente por saúde, eu vou também para ter um corpo bacana, um corpo que eu quero, que eu almejo chegar aos 60 anos de idade em abril com esse corpo que eu quero. Então a atividade física é fundamental no seu processo. Gente, eu falo sempre que é uma rede de apoio, né? E se você está interessado, essa mentoria que a Neide faz parte, está no projeto do Dr. Daniel Bratan, Instituto Bratan. Vocês põem no Google que vocês vão encontrar. Ele é um médico muito competente e pode auxiliar, tenho certeza. Mas a Neide, dentro desse processo da atividade física, onde ela me motiva muito, gente. Não é porque eu fui curada de uma doença, obesidade, que eu posso simplesmente não fazer mais nada. Eu tenho que ter essa consciência alimentar que ela traz e ela incentiva muito a atividade física. Hoje, quem me conhecia lá com mais dos meus 100 quilos e me vê hoje, fala, nossa, mas você já está ótima. Mas sim, eu posso melhorar. E é às vezes esse nosso desafio a nós mesmos que nós vamos movendo a essa mudança e essa transformação. O exercício, a atividade física produz endorfina, noradrenalina, é uma infinidade de hormônios que eles se explicam muito melhor do que eu. Serotonina. Que faz a gente ter vontade de viver. E nesses desafios, a Neide começou um processo muito interessante, que é o de fazer prancha. A gente fala, você não sabe o que é 1 minuto? Fique 1 minuto na prancha. A Neide já ficou 17 minutos na prancha. Hoje ela fechou 17 minutos. Foi. Conta essa experiência pra gente. Exatamente. E foi numa brincadeira, porque eu já fazia a prancha, né, no yoga. A gente pratica muito a prancha lá no yoga. E eu fazia 1 minuto, 2, e estava na academia e sempre postava 5 minutos, 2, 3 minutos, e postava lá nos meus stories, né, quantos minutos eu vou ficar. E eu estava ficando 5 minutos, até ser desafiada também por essa pessoa de dentro da mentoria a ficar 15 minutos. E eu levei isso como um desafio. Eu falei, vou topar. E topei o desafio de ficar 15 minutos. E eu fui bater esses 15 minutos lá na casa do meu filho, junto com o apoio dele, da minha nora, dos meus netos, e foi sensacional. A experiência foi incrível. E posso já... Pode, a partir daí foi tudo, a gente orou muito, Neide ora muito, é uma serva de Deus muito obediente. E aí conta qual que é a ideia, e aí eu tô apoiando muito essa ideia e a gente está convidando você para esse momento único. Exatamente. E o que aconteceu? Depois dos 15 minutos, eu me coloquei a minha próxima meta de bater 30 minutos na prancha. Ok? E venho vindo nesse desafio. E de repente, Deus tocou o meu coração para que eu
Crie o exército da prancha. Então hoje eu estou aqui divulgando para vocês, convidando vocês para que vocês façam parte desse exército da prancha. E como que é esse exército da prancha, Neide? O exército da prancha, ele vai acontecer, ele começa agora, você praticando 10 segundos, 20 segundos, 30, o quanto você aguentar. E vai me marcando no meu Instagram. Qual que é o seu Insta? Meu Instagram é Neide_Bratan, ok? Como escreve Bratan? B de bola, R de rato, A de abelha, T de tatu, A de abelha, N de navio, ok? Porque no dia 13 de dezembro eu farei um encontro presencial com milhares de pessoas na prancha. Então esse será o nosso exército da prancha. E esse desafio, ele nasceu por uma brincadeira lá atrás, em maio, que eu fui desafiada a ficar os 15 minutos. E agora esse desafio nasceu porque Deus me deu esse comando. Por quê? Porque quando você fica na prancha, você não está trabalhando só o seu físico, você está trabalhando a sua mente. Você está dando um comando para a sua mente. Eu quero, eu posso, eu faço, eu confio, eu vou. Então, isso, além de você estar tratando o seu corpo, você está tratando o seu core, você está tratando o seu assoalho pélvico. Mulheres, façam prancha. Você vai deixar de fazer aquela cirurgia que muitas vezes as mulheres fazem, daquele processo urinária, sim. Isso, de incontinência urinária. Então, assim, é muito importante, é tão bom você praticar a prancha, mas lembre-se, antes de começar a praticar, veja se você pode, consulte o seu médico, o seu ortopedista e o seu preparador físico, ok? Então, assim, esse desafio que eu vou promover terá um custo de entrada, tá? Para que você possa estar lá no dia 13 de dezembro junto comigo. E toda a renda que nós arrecadarmos, tirando os custos lá de tudo que vai acontecer, terão muitas pessoas junto conosco, médicos, personal, preparadores de físico, tá? Toda a renda que eu arrecadar, eu não ficarei com nenhum centavo. Toda a renda será doada para algumas instituições que cuidam de pessoas com problemas mentais e que estão em sofrimento. Então, esse projeto não é da Neide, esse projeto é de Deus, porque eu simplesmente obedeci. Eu recebi esse comando e eu estou sendo corajosa e obedeci. Mas eu conto com o apoio de todos vocês para estarem comigo, para poderem, assim, divulgar o máximo que vocês puderem, porque nós precisamos realmente de um exército da prancha. E eu trouxe a Neide aqui, porque o Hora que Melhora está apoiando, eu, Fernanda Jordão, vou estar junto, porque eu falo muito para vocês o que é a oração. Orar não é só a gente ficar no nosso quarto. Oração, nós temos dois verbos, orar e ação. Eu preciso orar e eu preciso agir. Para você ter uma qualidade de vida, eu te proponho um movimento. Que você procure uma alimentação consciente, que você faça a atividade física, melhore a sua qualidade de sono, para você ter uma vida melhor. Você precisa plantar hoje o que você quer colher amanhã. Como você quer chegar nos seus 80, 90, 100 anos? Bem lúcido, andando, se movimentando, então precisa começar a plantar agora. É agora que eu tenho que fazer escolhas responsáveis e saudáveis. Às vezes a pessoa fala, mas você fala muito de oração. A oração é o primeiro passo. Através da fé eu vou me conectar com o propósito para o qual Deus me fez. E Deus nos fez, todos nós, com muito amor. Ele ama todos nós e cada um tem seus dons e talentos para que a gente possa servir um ao outro com amor, integridade, honestidade e fazer esse mundo melhor. Assim como eu clamo para vocês para a gente ter um exército em oração, a Neide está propondo o exército do movimento, da atividade física, da alimentação consciente. Nós precisamos unir essas forças para que todos nós possamos sair desse platô que nós estamos só murmurando, resmungando e não mudando a vida. Está na hora de fazer o download correto. Está na hora de virar a chave. Está na hora da gente ser
herdeiros de Deus e não só ficar assistindo a vida do outro porque a grama do vizinho sempre é mais bonita e mais linda. Vamos fazer a sua vida, a minha vida, a da Neide, ser uma fotografia viva de Jesus. Neide, super obrigada por estar aqui com a gente. Deixa de novo aí a sua mensagem, os seus contatos, para que quem está ouvindo possa te seguir. Vamos lá. Meu nome, Neide Bratan. Se você procurar lá, vai aparecer o meu Instagram. Então, Neide_Bratan, tá? Só entrar lá, manda uma mensagem para mim no direct, que eu vou ter uma alegria imensa, mas quero muito que vocês possam participar desse exército da prancha, porque não somente está trabalhando o seu corpo, mas também está trabalhando a sua mente. E eu quero deixar uma frase aqui para vocês. Só quem caminha firme no invisível, que eu chamo de Deus, recebe o que já está escrito no eterno. Então, fique pronto. O extraordinário sempre escolhe aqueles que não param. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Eu sou Fernanda Jordão, me segue no Insta e eu espero você no próximo domingo com o Hora que Melhora. Um beijo no coração, Beijo. Até lá.